Bem, hoje nós vamos falar sobre identificar Belial. Então, Belial, segundo consta a Cabala, é o espírito que se encontra entre nós. Belial é o espírito que se faz presente nesse sentido, fortemente, porque ele representa a terra. Então, foi encontrado manuscritos no Mar Morto, 900 manuscritos que retratam o Armagedon e a batalha de um grupo seleto individual dos essênios. Então, esse grupo é identificado dentro do Armagedon, a batalha do mal e do bem, contra o bem. Então, Daniel, no fim dos tempos, diz que o Miguel ficará do lado de Israel, contra o destruidor de Israel. O lugar da Terceira Guerra Mundial provavelmente seria o lugar da Ásia, Pérsia, e conflitos nessa região seriam contra o leste da Síria, Iraque e Irã, que hoje são denominados esses países, aonde travaria-se a batalha final entre Belial. E os discípulos de Belial, eles vivem da corrupção e criou-se uma seita nessa questão, seita judaica, que são os que foram os essênios, que viveram em cavernas durante 2000 anos, e o Apocalipse mostra essa batalha em regiões que hoje são as regiões da leste da Síria. Então, dois vivem em cima um do outro, Belial, príncipe da terra, junto com Mamá, regendo o primeiro Olipo das Sagradas Escrituras do Torá e da árvore Seiferote. Então nós temos Belial, seus filhos são ricos, desproporcionalmente. São pessoas que entregaram sua alma ao diabo, a Satã. E eles normalmente se apresentam em tronos de ouro, estão cercados de riqueza, fotografando aí a torta e a direito o dinheiro e contravenções. Não se iluda, eles estão ligados à contravenção, ao vício, às drogas, à prostituição, à sexualidade, diversas, tá, gente? Então, Belial, seus filhos são relacionados a isso. E essa batalha dos essênios trouxe esse manuscrito da guerra, que os essênios não são pacíficos nem amorosos conforme se trata e conforme as religiões vieram a acrescentar. Muito pelo contrário, os essênios são terrivelmente guerrilheiros e perigosos. E eles deixam essa batalha final, mas eles lidam mais com a realidade psíquica, com a realidade de suas vidas, ou seja, conflitos étnicos que eles tinham com Roma naquele tempo. E eles foram destruídos, obviamente, mas seus manuscritos foram encontrados no Mar Morto, nas cavernas, e hoje representam um pensamento e uma formação judaica forte. Então, nesse sentido, nós podemos ver que os manuscritos da guerra, os manuscritos de Belial, do príncipe da guerra, eles descendem dos essênios, que acreditavam há 6.000 anos a chegada do Messias. Então, eles relatam essa chegada do Messias, sim. Eles tinham evidência, clara evidência. E o mestre da integridade, ou seja, era um grupo seleto, altamente evoluído, com integridades psíquicas e morais muito diferenciada dos judeus, que eles achavam que os judeus viviam a nível de mercantilismo. Então nós podemos ver hoje pactos terríveis, cabulosos, com personalidades que tiveram pactos com os irmãos, como irmãos, amigos, do qual um ofereceu a vida do próprio colega para poder se destacar no mundo internacional e a nível de escrever livros. Não fugiu ao pacto, não ficou apavorado. Ele deu o seu colega a Lúcifer, a Satã, a Belial. E hoje ele tornou-se um dos maiores escritores do mundo. Tá, gente? Isso são dois, são inúmeros.
Eles estão entre nós, eles estão vivendo entre nós, e não adianta ficar botando culpa em santo, em entidade, em espírito, em encosto, em morto. Eles só fazem o bem. Alavancar a vida, fazer o pacto é você permanecer nessas questões que Belial, que o manuscrito essênico foi colocado dentro da caverna. E o mestre da integridade, que era o líder religioso, destaca que Israel levantará a espada. Deus de Israel levantará a espada e lutará poderosamente. Ou seja, volta do Sefirote. Maomé, século 7, morte do templo da rocha, ou seja, o Monte da Rocha, onde hoje existem muitos conflitos a nível dos judeus e a nível dos muçulmanos, aonde eles deram poder na faixa de Gaza para os muçulmanos e esse muro. Eles querem construir um templo em cima desse Monte da Rocha, o que trará grandes disputas na área com os muçulmanos que não aceitam essa questão. Então, segundo esse conselho de livros dos essênios, eles estão entre nós, eles são inúmeros, tá? Eles praticam o adultério, eles praticam a fornicação, eles vendem seus corpos, não se alimentam, fazem tudo para ter a vida que eles possuem, tá? E não adianta porque eles se mascaram, porque eles são beliais. Então eles têm a natureza de Satanás, que é a natureza dupla. Então a dupla face da natureza, que nós podemos ver isso, que nós vimos em vários cultos aí da religião africana, que diz o Exu de duas cabeças. Então uma é Jesus de Nazaré e a outra é Lúcifer. E assim eles vão vivendo. Não falam de suas vidas, nem do pacto que fizeram, que isso é um pacto também não falar. Mas nós podemos ver as suas condutas e suas vidas, suas condutas. A árvore se conhece pelo fruto, pelas suas obras, não pelo que elas falam, ou porque eles produzem, mas sim pelos frutos. Os frutos que eles produzem é que vão dizer quem são eles. Então, não se engane. Pacto é dinheiro excessivamente, não é uma coisa normal, não é uma coisa que você tenha equilíbrio, não, é muito dinheiro, muito poder, muita sexualidade e muito imposição a nível de mídia e globalização. Eles estão à frente da mídia globalizada e eles mandam em tudo. Aí a pessoa diz, eu não consigo porque eu tenho pacto, porque eu não tenho pacto. Vai ter pacto e você perderá o seu livre-arbítrio. Então o pacto tratado com Satanás, você perde o livre-arbítrio. Tudo que você perde o livre-arbítrio, torna-se maligno. Então se você não tem a escolha de não fazer e a pessoa te obriga a fazer, é maligno. Maligno porque você está sendo obrigado a tomar uma atitude mediante a sua conduta de ética e moral. Então isso é Belial. E não adianta você falar e pregar E outra coisa, eles estão dentro do movimento religioso evangélico, estão liderando movimentos religiosos evangélicos e são satanistas. Eles têm pacto com Belial. Dormem, se dão às suas mulheres para dinheiro e poder. Então presta bem atenção que a árvore se conhece pelo fruto, tá, gente? Não deixa de não fazer um entendimento. E aí é uma concepção errada com relação aos mortos, que os mortos devem morrer e deixar para lá. Não, os mortos não entram entre nós convivemos com os mortos todos os dias. Não adianta fugir, porque essa é uma prática comum. E eles vivem entre nós, eles dão suas mensagens enigmaticamente, arquetipicamente, a nível de mandala, a nível de pensamentos, a níveis de imposição, a nível de música, a nível de oração. Cada um tem a sua introdução no mundo espiritual. Então vamos prestar atenção bastante neles, porque eles estão comandando o show no universo, no planeta Terra. São as grandes lideranças.
seja em qualquer faixa e qualquer situação. Eles estão liderando e liderando a rodo os seres humanos, tá? As massas e principalmente comandando as pessoas com grandes propósitos, que são propósitos bestiais, beliais, tá bom? Obrigado, eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente.